Todos os dias somos bombardeados com notícias que parecem vir de mundos diferentes. Uma boa notícia sobre emprego nos Estados Unidos, uma votação sobre população na Suíça, uma esperança de paz na Ucrânia. Parecem eventos completamente desligados, não é? Mas e se não forem? E se estiverem todos ligados por um fio invisível? É precisamente esse fio que vamos seguir para desvendar a história escondida da economia global num único e fascinante dia. Parece uma pergunta de 1 milhão de euros, certo? Um relatório económico, uma guerra a milhares de quilómetros e uma votação local, à primeira vista não tem nada a ver. Mas, como vamos descobrir, estas são, na verdade, peças de um enorme puzzle global. A grande questão é mesmo essa: como é que tudo se encaixa? Ok, vamos a isso. A nossa missão aqui é simples. Vamos seguir o fio à meada, notícia a notícia, para construir a imagem completa de como o mundo financeiro e económico realmente funcionou neste dia em particular. E o ponto de partida? Bem, o ponto de partida é absolutamente crucial. E este é o nosso mapa. Começamos com a peça central, o verdadeiro motor que pôs tudo em movimento, o relatório de emprego americano. A partir daí, vamos seguir o efeito dominó que se espalhou pelos mercados e mergulhar no complexo tabuleiro de xadrez da política. Depois, fazemos umas paragens rápidas para ver o que se passava noutros cantos do mundo e, no fim, juntamos todas as peças para finalmente vermos a imagem completa. E tudo, mas mesmo tudo, começou com uma única folha de papel, com um único relatório vindo dos Estados Unidos. Uma notícia que, à primeira vista, parece ser apenas um assunto interno, mas cujas ondas de choque, como vamos ver, se sentiram em todo o planeta. E aqui está o número mágico: 130 mil. Este foi o número de novos postos de trabalho criados nos Estados Unidos só em janeiro. Um número que rebentou com todas as previsões, apanhou os mercados de surpresa e deu o pontapé de saída para toda a reação em cadeia que se seguiu. O que este gráfico nos mostra de forma tão clara é a dimensão da surpresa. A barra mais pequena, à esquerda, era o que os economistas esperavam. A barra grande, à direita, bem, essa foi a realidade. A diferença é brutal e é exatamente neste desfazamento entre a expectativa e a realidade que nasce toda a agitação do dia. Ora, para percebermos porque é que isto é tão importante, temos de falar da Fed, a Reserva Federal. Pensem na Fed como o termóstato da economia americana. Se a economia está a aquecer demasiado, a Fed sobe os juros para a arrefecer. Se está a ficar muito fria, baixa os juros para a estimular. Simples, certo? Portanto, a lógica do mercado é, na verdade, bastante direta. Primeiro, mais empregos significa que a economia está mais forte. Segundo, uma economia mais forte ou mais quente significa que a Fed já não tem razão nenhuma para baixar as taxas de juro para a estimular. Na verdade, até pode pensar em subi-las. E foi esta simples mudança de expectativa que virou os mercados do avesso. E pronto. A partir do momento em que os investidores de todo o mundo perceberam que os juros nos UE iam provavelmente ficar mais altos por mais tempo, o efeito dominó começou. Foi como atirar uma pedra a um lago. E agora, vamos seguir as ondas. Vamos começar pelos chamados ativos de refúgio, como o ouro e a prata. Normalmente, em tempos de incerteza, os investidores fogem para a segurança destes metais. Mas, neste dia, a história foi um bocadinho mais complexa. E esta tabela conta uma história muito curiosa. Reparem só na diferença. O ouro aguentou-se firme, ali perto dos $5.100. Porquê? Porque as outras tensões no mundo, as geopolíticas, serviram de apoio. Mas a prata, que é muito mais sensível às taxas de juro, afundou quase 2%. A esperança de juros baixos desapareceu e a prata sentiu o golpe imediatamente. A seguir, passemos para a arena das moedas. A ideia de juros mais altos nos Estados Unidos torna o dólar americano muito mais atraente para os investidores. E isto, claro, dá início a uma autêntica batalha nos mercados cambiais. E este slide é um retrato perfeito disso. É um verdadeiro conto de duas economias. De um lado, os Estados Unidos, com uma economia a todo o gás, do outro, o Reino Unido, a lutar contra o abrandamento económico. O resultado parece óbvio. Enquanto a Fed pensa em travar, o Banco de Inglaterra já está a preparar-se para acelerar, o que mete uma pressão enorme sobre a libra esterlina. Mas o mercado nunca é assim tão linear. Apesar de tudo, a libra mostrou uma resiliência surpreendente. E noutras paragens, o dólar australiano até subiu, impulsionado por boas notícias locais sobre a inflação. Até o euro conseguiu recuperar algum fôlego. Isto só vem provar que, por mais forte que seja o dólar, há sempre muitas outras forças em jogo. E essas outras forças são, muitas vezes, políticas. Porque, claro, os números não contam a história toda. Os mercados não olham só para a economia. Olham para a estabilidade, para o risco, para o que os líderes mundiais andam a fazer e a dizer. E a prova disso estava a acontecer na própria capital americana. Uma votação na Câmara dos Representantes contra as tarifas do presidente Trump foi um sinal claro de problemas. Mostrou divisões dentro do seu próprio partido e até aumentou o receio de uma paralisação do governo. Toda esta incerteza interna acaba por funcionar como um travão à força do dólar.
Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, tínhamos um vislumbre de esperança. Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de paz para a Ucrânia e Kiev aceitou negociar. Mas, atenção, a Rússia ainda não tinha dito que sim e o presidente ucraniano prometeu que qualquer acordo teria de ser votado pelo povo. Portanto, era uma boa notícia sim, mas uma boa notícia com muitas reticências. E para além destas grandes narrativas que afetam toda a gente, se mudarmos a nossa lente, vemos que cada país vive a sua própria micro-história, com os seus desafios únicos, que também acabam por contribuir para o puzzle global. Reparem só neste exemplo europeu. Na Suíça, a grande questão do dia era um referendo para limitar a população, algo com riscos económicos gigantescos. Na Dinamarca, a conversa era outra. A inflação estava a cair por causa de cortes de impostos, o que dava mais poder de compra às pessoas. E na Hungria, a inflação baixa estava a dar margem ao Banco Central para cortar juros. 3 países vizinhos a viverem realidades económicas completamente distintas. E há uma citação que resume isto na perfeição. É um reflexo do mundo cada vez mais fragmentado em que vivemos. Vemos cada vez mais isto. Os grandes choques são globais, mas as respostas e as realidades são cada vez mais locais e diferentes umas das outras. Muito bem, já vimos as peças todas espalhadas pelo tabuleiro. O motor americano, o efeito dominó nos mercados, o xadrez da política e os retratos de cada nação. Agora chegou a hora de juntar tudo e ver que imagem final este dia nos pintou. Então, o que aprendemos? Primeiro, a economia americana continua a ser a grande âncora do mundo. Segundo, os riscos políticos e militares estão sempre lá, a criar uma camada de incerteza constante. Terceiro, os países seguem cada vez mais caminhos diferentes para resolver os seus problemas. E por fim, um ponto fascinante. A força do dólar é tal que até a Rússia, um dos seus maiores críticos, estava a considerar voltar a usá-lo. E tudo isto nos deixa com uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. A força da economia americana pode ser uma âncora para o mundo, sim, mas também cria enormes desequilíbrios. A forma como o resto do planeta se consegue adaptar a esta realidade é muito provavelmente a grande história económica do nosso tempo.